Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao verso 6. Segunda Coríntios 3, do 1 ao 6. Começamos porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Convido você a orar mais uma vez. Feche seus olhos, se você puder. Pai, pedimos em nome de Jesus, que esta palavra encontre, pela ação poderosa do Teu Espírito, locais muito especiais em nosso coração. E pedimos que ela nos transforme, alimente, renove a nossa mente, mova os nossos passos na direção certa, reorganize e organize as nossas emoções no Senhor. Pedimos, ó Deus, transformações nesta noite, libertação hoje à noite, cura hoje à noite. Pedimos tudo aquilo que só o Senhor é capaz de fazer através da Tua verdade. Me ajude, Deus, para que eu não atrapalhe a Tua palavra, que não seja nenhuma palavra minha, mas que haja apenas a instrumentalidade pela Tua misericórdia da minha vida. E que os meus irmãos, que nós, todos nós, sejamos impactados pelo poder do Senhor, que é o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar hoje sobre autoridade espiritual. O que é isso? Eu sou muito inquieto, com algumas coisas, eu acho que eu já deixei claro. Quando os cristãos, eles não conseguem reconhecer a autoridade que eles possuem. Quando existe uma terceirização de autoridade, por exemplo, ungir casa. O que é isso? Quando alguém é convidado para ungir casa. O que é isso? O que nós estamos falando quando convidamos alguém para ungir a nossa casa? Ungir o nosso carro, ungir os nossos filhos. O que está por trás quando nós acreditamos que a nossa oração não é uma oração tão forte assim, mas outros possuem uma oração mais forte do que a minha? O que está por trás disso? O que existe muito no meio hoje cristão é negócio. Existe um coração comerciante nisso tudo. Respeitando a todos, mas concordando com nenhum. Porque nós não encontramos no Evangelho um cristão que não seja revestido de autoridade. O caso é que eu acredito que muitos de nós estamos nos distanciando do entendimento do que é autoridade espiritual. O que seria isso? Será se eu tenho? E o que nós podemos entender sobre a autoridade espiritual? Autoridade espiritual sobre. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa segunda carta, a razão disso, é que a razão da carta é que a autoridade espiritual de Paulo estava sendo questionada. E surgiu vários apóstolos. E é interessante a gente perceber assim o contexto do texto para a gente ser fiel ao texto. E esse texto de 2 Coríntios, essa carta propriamente dita, é uma carta que Paulo escreveu na preocupação de que a igreja não atribuísse a ele um demérito, um decréscimo espiritual, assim, que Paulo não saísse do seu lugar de autoridade. E não é que Paulo estava inseguro e precisava justificar. É porque se a igreja perdesse Paulo como referencial, a igreja iria se perder
totalmente e os seus rumos iriam dar em tragédia. Então Paulo não tinha nenhum interesse de se mostrar espiritual e nem defender o seu ministério. Paulo ele era mais uma atitude de amor para com a igreja, para que ela não se desviasse, se por acaso começasse a questionar que ele não tinha autoridade espiritual. Então a segunda carta de Paulo aos Coríntios é nesse ambiente. É uma carta escrita para que a autoridade apostólica não fosse revogada, e essa autoridade espiritual, Paulo discorre em toda a sua segunda carta. A minha dependência no Senhor e a minha oração é que nesse texto, apenas nessa porção, Deus pudesse instruir o nosso coração, alimentar a nossa alma, para que a gente entendesse bem sobre o que é autoridade espiritual. Jamais sendo absolutamente sem nenhuma pretensão de ser exaustivo no assunto, mas ser objetivo. E que nessa objetividade o Senhor nos liberte e o Senhor trabalhe na nossa consciência sobre o que é autoridade espiritual. Existem alguns ambientes, irmãos, onde a autoridade espiritual existe. E o primeiro ambiente dele é o ambiente de amor. Não existe autoridade espiritual onde não há amor. O amor é um ambiente espiritual. Aquele que não ama, ele não tem nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Aquele que não ama, ele não tem um conteúdo suficiente para ter autoridade sobre nada e nem sobre ninguém. Filho, a gente não registra em cartório. Filho, a gente registra no coração. Existe registro em cartório, mas que não é pai. É aquele que gerou. Aí tem que registrar no cartório. Às vezes, o que gerou não é pai. Pai vai ser outro. Porque no outro, o filho foi escrito no coração, não foi escrito numa certidão. Aonde Paulo escreveu à igreja? Perceba aqui no texto, o apóstolo Paulo, eu não vou sair de 2 Coríntios, vou citar outros textos, mas eu quero tentar ser o mais fiel possível ao texto. Paulo diz assim, gente, eu não estou querendo me justificar, eu não estou querendo me exibir, eu não estou querendo me comparar com ninguém. Eu não preciso de carteirinha de pastor, eu não preciso de credencial de apóstolo, eu não preciso que alguém autentique o meu ministério. Sabe onde é que o meu ministério está autenticado? No meu coração. Sabe o que está registrado no meu coração? Vocês. Vocês estão registrados no meu coração. É isso que Paulo está dizendo no texto. Vós sois a nossa carta. Escrita onde? Versículo 2. No nosso coração. E isso é um ambiente de autoridade. Esse ambiente de autoridade, onde nós não respeitamos muito bem cinto. A gente respeita quem ama. Geralmente a palavra do cinto é uma palavra estranha, mas quem nos ama, como é fácil nos submeter a quem a gente ama. E quem nos ama. Submissão, por exemplo. Algumas mulheres, para se submeter a alguns maridos, dá trabalho, gente. Precisa de cinto. Não, estou brincando, irmãos. Não precisa de cinto, não se usa cinto. Mas assim, é tão difícil se submeter a quem não ama. Porque submissão e autoridade, as únicas coisas que fazem com que isso se encontre é no ambiente de amor. O que é autoridade sobre a esposa? O que é autoridade masculina? Autoridade masculina não é grito alto e decibel assim mais grave. Autoridade masculina é um ato de amor tão profundo que nós somos capazes de morrer pela esposa. Então é o ato de amar morrendo por agora me autentica a autoridade. E a mulher enquanto submissa? Bom, que dificuldade teria uma mulher de se submeter a um homem que vai morrer por ela? Entende? Então, tanto submissão como autoridade, nós estamos falando só de amor. Aonde está a autoridade? No ambiente do amor. Paulo, ele não chega a esta igreja dizendo, gente, vocês são a carta. Eu não carteirinha. Eu não pertenço a um grupo que me autentica. Vocês são a minha autenticação. A carta de Paulo escrita é a carta do seu coração. E o que está escrito no seu coração não é necessariamente termos, institutos de teologia, livros de teologia, são vidas. Paulo não escreve isso aqui de beca. Paulo não escreve isso aqui de terno. Se bem que eu estou suspeito hoje, né? Paulo escreve isso aqui como um pai. E Paulo aprendeu com Cristo como é que se ama.
Salmo 45, versículo 1, os irmãos, apenas os que quiserem abrir, mas eu cito aqui, eu leio aqui. Salmo 41, verso 5. Davi diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. A minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Paulo, ele também estava escrevendo lindas cartas nas vidas das pessoas, e as vidas das pessoas eram lindas cartas vivas do ministério do apóstolo Paulo. Ele amava essa igreja. Esta mensagem de amor é o ambiente onde a autoridade existe. Os outros conseguem ler a carta. Percebe no versículo 2? Esta carta é escrita em nossos corações, vírgula, ainda no versículo 2, conhecida e lida por todos os homens. Então quer dizer, a carta está escrita onde? No coração do Paulo. Mas todos conseguem ler. Assim, eu amo, mas por que ninguém consegue perceber teu amor? Eu amo a igreja de Jesus, mas por que esse amor não é tão explícito? Eu amo a minha família, mas por que esse amor pela família não consegue ser lido pelas pessoas que convivem conosco? Por que o meu amor é enigmático? Por que o meu amor é confuso? Por que o meu amor não é tão claro? Por que o meu amor não é simples como uma carta que possa ser lida? Entende? O apóstolo Paulo, ele não tem um amor que não frutifica. O apóstolo Paulo, ele tem um amor que pode ser lido e estudado. Leiam o meu coração, ele é exibível, ele é explícito, e os outros podem ler o tanto que eu amo vocês. É inevitável, assim, nos nossos relacionamentos, nós percebemos referências de amor. E esses amores, como são indiscutíveis, são flagrantes, são denunciantes. Não poderia ser outra atitude que não fosse por amor. Conta essa história daquele jovem que perdeu toda a casa em um incêndio, e só ele sobreviveu, mas sobreviveu porque entrou um bombeiro, vindo do Ceará, cabra macho, sem medo de nada, e encarou o fogo. Ceará é por minha conta, não conta essa ilustração, mas não ia perder essa. E tirou o menino lá de dentro, se queimou todo, queimadura também de 2º grau nele, mas retirou o menino de lá de dentro. E quando esse menino agora perdeu tudo, não tinham familiares, alguns familiares distantes quiseram ficar com a guarda dele. O bombeiro entrou também na justiça para ficar com a guarda desse menino. Chegaram a oportunidade de perguntar a esse menino com quem ele queria ficar. Com seus familiares distantes, que tem o registro no cartório, ou com esse bombeiro? A resposta dele foi: quero ficar com esse bombeiro, porque ele tem no corpo a marca de um amor por mim. Porque o corpo dele foi marcado por mim. Mesma história, lembra da história de uma criança, na qual ela, brincando perto de um lago, um crocodilo pegou esta criança e arrastou para dentro d'água. A mãe viu, a mãe pulou dentro do lago e brigou com o crocodilo. Imagina isso, mãe brigando com o crocodilo. Deixa o crocodilo pegar o filho para ver. E brigando com o crocodilo, arrastou o filho de lá. O filho foi para a emergência, ficou hospitalizado, tantas cirurgias. E quando as pessoas chegavam lá para conversar com essa criança, ela não queria mostrar as mordidas do crocodilo, queria mostrar as marcas das unhas da mãe. Porque as marcas das unhas da mãe que rasgou a pele do filho são rasgos de amor. Veja se o meu amor não pode ser lido pelos outros. Eu não preciso de credencial apostólica. Eu só queria que vocês analisassem que o meu amor por vocês está registrado no meu coração e pode ser lido por qualquer pessoa. O amor, ele não é proferido, o amor é lido. E o amor é lido nos frutos do amor. Estou meio poético hoje, né, gente? Os outros conseguem ler. Também, o apóstolo Paulo, ele fala que isso não foi o suficiente. Perceba no versículo 3. É interessante que o ministério do apóstolo Paulo também registrou uma carta de Cristo
produzida pelo ministério dele, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, onde? Nos corações. Por favor, olhe para vocês. O que o apóstolo Paulo vem falando até agora, esse ambiente de amor, é um ambiente que o seu coração é registrado o nome de cada um que eu amo. E o seu coração também é perceptível o seu amor, porque esse amor ele pode ser lido, ele é explícito. Mas o que o apóstolo Paulo fala também é que a sua autoridade em amor registrou no coração das pessoas que ele ama também a principal registro que poderia ter, o registro de Cristo através do ministério do Espírito. Nós não amamos o suficiente se nós não marcarmos nos corações das pessoas aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo reproduz. O nosso amor passou a ser falho, o nosso amor passou a ser míope, o nosso amor passou a ser nublado, se nos corações das pessoas com quem nós convivemos não foram marcados por Cristo. Eu amo tanto vocês e a minha autoridade sobre vocês existe, não é porque vocês estão registrados no meu coração, é porque no coração de vocês, através do ministério que o Senhor me confiou, não está gravado o nome Paulo, está gravado o nome Cristo. Então, em todos os momentos que nós convivemos, em todos os ambientes que nós nos movemos, eu trabalhei para que no seu coração ficasse registrado o nome Cristo, não o nome de um apóstolo. Porque somente será o nome de Cristo no seu coração, através das tintas do Espírito, escritas nas tábuas de um coração, que vai fazer com que você também seja revestido de autoridade. Isso é amor, gente. Onde eu não deixei a marca de uma igreja, onde eu não deixei a marca de Paulo, ou de apóstolo, ou de Clédson, ou de quem quer que seja. Não deixei as pessoas presas a mim, não deixei as pessoas dependentes de mim, mas eu deixei as pessoas libertas em Cristo. Isso é amor. Dizer, por exemplo, que o papai vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, isso é mentira. Agora dizer que Cristo estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso é evangelho. Você sempre vai poder contar com papai e mamãe, é mentira. Agora dizer, você sempre vai poder contar com um Cristo fiel, isso é verdade amorosa. Entende? Por que é mentira? Porque nós não temos garantias que nós vamos estar aqui amanhã. Então eu não posso dar uma certeza que não é garantia. Papai vai estar com você todos os dias, você pode contar com o papai para sempre. Isso é mentira. Isso é uma expectativa. Mas quando eu passo isso como convicção no coração de uma criança, eu estou mentindo. Sabe o que é que eu vou deixar gravado no coração dessa pessoa? Cristo. Através de um ministério que o Senhor me confiou. Pelo poder e pela tinta e pela mão do Espírito de Deus. Ficou registrado Cristo nas tábuas do coração de vocês. E isso é autoridade. Porque eu não deixei vocês dependentes de mim. Não deixei vocês dependentes da minha unção. Não deixei vocês dependentes da minha oração. Eu deixei vocês na rota de colisão com Cristo. Isso é amor. Extraordinário, né? A gente tem que amar tanto os nossos filhos para colocá-los em rota de colisão com o Evangelho. A gente tem que amar tanto as pessoas com quem nós nos relacionamos para que eles conheçam Cristo através de um ministério, não a gente. Por isso que eu já disse assim, uma vez, estou pedindo mais autoridade ao Senhor para que isso aconteça. Mas se não aconteceu, eu creio que não é por ausência de autoridade, é porque não aconteceu. Você dizer assim, vai na minha igreja conhecer o meu pastor. Porque se você disser assim, vai na minha igreja conhecer o meu pastor, a língua sua, ela pregará no céu da boca e não vai soltar mais. Só vai soltar quando eu orar. Quando eu quiser. Porque a gente não convida pessoas para vir para cá para conhecer Clédson. Ou quem quer que seja. Enoja pessoas que conversam das suas igrejas falando do seu pastor. Enoja.
Porque na verdade deveria ser outro nome. Eu quero que você conheça o Cristo que me resgatou e que me libertou, e eu quero trazer para você a pessoa de Jesus. Entende o que é amor? Na verdade, nós não dependemos de homens e nem seguimos homens. Quem é Paulo e quem é Apolo? Quem são as pessoas que escreveram livros? Servos, apenas servos. E o que eu faço uma pergunta para mim, assim, que autoridade eu tenho se pessoas não estão escritas no meu coração? Que autoridade eu quero ter? E que autoridade espiritual eu presumo ter, se pessoas não estão reescritas no meu coração? Que autoridade eu presumo ter, se o amor meu não é genuíno? Não é genuíno porque ele não é perceptível. Que autoridade que eu quero ter? Que autoridade eu quero ter quando eu não passo Cristo, eu passo nomes, lugares e fórmulas? Que autoridade eu quero ter? Ambiente da adoração é um ambiente de autoridade, exatamente porque a adoração está alinhada ao que é certo, não ao que a gente presume. Pedro, você me ama? Amo, sim, Senhor. Então eu quero que você ame aqueles que eu amo, as minhas ovelhas. Eu quero que você as pastoreie. Aí você será revestido de autoridade. Segundo lugar, o ambiente que nós também podemos dizer que temos autoridade é um ambiente de uma pessoa chamada Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala que é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus, no versículo 4. O apóstolo Paulo falou no versículo 3, e nós já lemos, que foi carta de Cristo. O apóstolo Paulo não tem outro nome, não tem outra pessoa, e não tem outra plataforma de sustentação de uma autoridade que não seja Cristo. Nós não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Ele fala isso no versículo 5. Eu não tenho condições de me manter de pé, eu não tenho condições de ser confiável e o meu coração ou a minha mente ser uma fonte confiável para que dela eu possa ser guiado. Eu não tenho condições, é por meio de Cristo. Eu não tenho como ter convicções se não for por meio de Cristo. O apóstolo Paulo fala de Cristo. Agora, quando ele está falando de Cristo, ele está falando de poder ou de autoridade? Hebreus capítulo 2, versículo 7 e versículo 9, diz que Jesus foi feito menores do que anjos. Vou falar mais devagar. Hebreus 2, verso 7 e verso 9. Diz que Jesus, ele foi criado enquanto homem, com potencial menor do que anjos. Sabia disso? Então está escrito, assim, enquanto homem, tanto é que ele morreu. E anjos são imortais. Então, pelo fato dele ter morrido, e Cristo de fato morreu, porque se Cristo não morreu, a nossa esperança é vã, porque ele tem que ter morrido para poder ter ressuscitado. E se Cristo não morreu, a gente vai morrer, e agora a complicação, porque nós não temos quem morreu e quem ressuscitou, para que quando nós morrêssemos, nós também ressuscitemos. Então, se Cristo não morreu e não ressuscitou, a nossa esperança é vã, e a gente está perdendo um tempão aqui hoje à noite. E pelo fato de Cristo ter morrido, significa que a sua humanidade era absoluta. E se a sua humanidade era absoluta, a Hebreus explica isso, ele foi criado menor do que anjos. Então, se eu estou certo na minha interpretação, e mesmo correndo riscos com ela, mas eu convido você a pensar comigo, e depois você vai analisar se você retém ou não, Cristo ele tinha menos poder do que qualquer anjo. Não soou bem, né? Então, qualquer anjo, o mais ralo que existisse, teria mais poder do que Cristo. Acredita nisso? E o ministério de Jesus, ele não foi pautado em poder, o ministério de Jesus foi pautado em autoridade. Uma autoridade tão grande que não precisava de nenhum poder. Uma autoridade tão absoluta que qualquer poder se curvaria diante dele. Uma autoridade tão grande, mas tão grande que tudo e absolutamente tudo estava debaixo dos seus pés. Não é que ele tinha
mais e menos alguma coisa. Ele tem toda a autoridade. E aí, irmãos, quem tem toda a autoridade não precisa de poder. Nós somos uma geração de crentes que queremos poder, mas a gente não tem a menor ideia do que é autoridade. E nós queremos brigar com demônios no campo do poder. Levamos uma surra, porque nós não temos autoridade. Nós queremos resolver as questões na nossa casa, na nossa família, na nossa alma, mediante as conotações do poder, mas sem nenhuma autoridade. Por isso que nós vamos atrás de pessoas que têm poder, e a gente foge da nossa autoridade. Estão entendendo? Então, quando Jesus ele vai lidar com qualquer tipo de realidade, ele não vai no seu poder. Ele vai na sua autoridade. Chegou ele, quem que fica em pé? Vou dar um exemplo simples, assim, eu espero ser feliz no meu exemplo. Um general do exército, e qualquer exército que você imaginar, ele fica de frente de tanques de guerra. Aqueles tanques, aqueles mísseis. Gente, se tem um surtado, e diz assim, gente, mira e mata. Que poder aquele general tem sobre os tanques? Nenhum poder. Todos os tanques são mais poderosos do que o general. Por que não fazem isso? Porque ele tem autoridade. Amém? Isso é muito sério para nós. Isso é muito sério. Nós estamos falando de algo muito sério, que pode mudar a história da sua casa. Isso pode mudar a história da sua família. Isso pode mudar a tua história. Deus te revestiu não de poder. Deus te revestiu de autoridade. E João capítulo 1 fala que deu-nos o poder de sermos feitos filhos. E quem é filho não tem poder. Quem é filho tem autoridade, porque ele é filho. Ele não é escravo, ele é filho. Então ele vai na sua autoridade, ele não vai no seu poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, gente? Para ser minhas testemunhas. Em que ambiente? De autoridade ou de poder? De autoridade. Porque eu não poderia ser testemunha do poder. Eu só poderia ser testemunha de uma autoridade. Eu sou um embaixador de Cristo. Atos capítulo 8. Espero estar sendo claro para os irmãos. A minha oração é que o Senhor nos ajude a entender isso. Atos capítulo 8. Um homem chamado Simão. Ele quis comprar poder mediante grana. O apóstolo Pedro diz assim: tu vai com teu dinheiro para perdição. Porque o dom de Deus não se compra. O dom de Deus se adquire. E é dom, é gratuito. E quem tem esse dom é revestido de autoridade. Ele não é merecedor. E ele não merece porque comprou. Ele adquiriu porque creu. Então, como é que a sua família vai ter outras conotações quando você for revestido de autoridade? E você está se achando fraco porque não tem poder. Você queria transformar o seu marido. E você não consegue transformar seu marido porque você não tem poder. E está deixando escapar pelas mãos a sua autoridade. Você está querendo transformar seus filhos na força do poder. Não vai conseguir. Porque o Senhor está te chamando para uma posição de autoridade. E você não vai transformar ninguém, nem seu filho, nem seu cônjuge, nem ninguém, no campo do poder. Você só pode transformar no campo da autoridade, porque quem vai escrever nas tábuas do coração do outro é o Espírito do Senhor que vai agir através do ministério de autoridade que o Senhor nos confiou. Mateus capítulo 9, versículo 6. Diz assim: para que saibais que o Filho do Homem
tem poder para perdoar pecados. Certo ou errado? Errado. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, fica de pé, pega o teu leito e anda. Ele não tem poder para perdoar pecado. Ele tem autoridade. Por isso que ele pode chegar para você hoje à noite e dizer: tudo que você fez até hoje, eu tenho autoridade para perdoar. E você pode sair daqui sem nenhum peso de culpa, sem nenhuma obrigatoriedade de devedor. Você pode sair daqui absolutamente leve, conta paga, absolutamente quitado, revestido de autoridade, porque alguém que tem toda a autoridade, tem também a autoridade para perdoar pecado. Então ele não disse: eu tenho poder para curar paralítico, por isso fica de pé. Ele disse: para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado, fique de pé, pegue o teu leito e ande. A cura não está tornando um paralítico em pé. A cura está arrancando o peso da culpa de um coração. Porque se ele ficasse de pé, com o leito na mão, mas com todo o peso de culpa na alma, esse homem ainda continuaria doente. Consegue entender, irmãos? Porque não há uma pessoa que não tenha sentimento de culpa que não adoeça. E que não adoeça todos os seus relacionamentos. As pessoas não estarão com Cristo gravado em seus corações. As pessoas estarão com cobrança escrita em seus corações. Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo. Mateus 21, 23. Estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Senhor, com que poder faz essas coisas? Senhor, com que autoridade você está fazendo tudo isso? E quem te deu essa autoridade para mandar um demônio sair e o demônio sair? Quem foi que te deu autoridade para dizer assim, legião de demônios? Quem é você? Esse legião. Esse legião, vá para os porcos. Quem te deu essa autoridade? Estava no mar e as águas revoltas e um vento fortíssimo. E os discípulos ficaram pasmos, não é porque ele tem poder sobre o vento, ele tem autoridade sobre tudo. E eles ficaram maravilhados porque eles não sabiam de onde vinha tanta autoridade sobre tudo. Ele não tem poder para trazer um peixe trazendo uma moeda na boca para pagar o imposto. Ele tem autoridade para mandar isso acontecer. O Senhor, ele não criou as coisas pelo seu poder. Apocalipse fala que todas as coisas vieram a existir, não é porque Deus teve poder para criar. As coisas vieram a existir porque Deus quis criar. Porque todas as coisas vieram a existir, não foi por causa do teu poder. Todas as coisas vieram a existir por causa do teu querer. Foi por causa da tua vontade que tudo veio a existir. Viu o que é autoridade? Porque o poder tem embate, a autoridade não tem embate. O Apocalipse não é um livro de lutas de poderes. Apocalipse é que toda a autoridade surgiu e o resto sucumbiu. O livro de Apocalipse é quando a autoridade surgiu. Porque essa festança que está no mundão aqui hoje, esta bagaceira que está no mundão hoje, Apocalipse fala, diz assim, já acaba, viu gente? Não vão se arrepender não? Ah, você está confiando em... Ah, entendi, você está confiando na sua casa? Você está confiando em você, você está confiando no seu braço, você está confiando em ti mesmo, você está confiando na tua carreira, você está confiando na sua solidez aí acadêmica, você está confiando em você. Deixa eu dizer um negócio, o tempo está passando, vai já acabar.
Você vai continuar acreditando nisso mesmo? Porque um dia, quando eu vier prestar contas, todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar, dizendo quem de fato tem autoridade. É com você. O que é cobertura espiritual? O que seria cobertura espiritual? O que seria assim, você está na igreja e você está na igreja, está em cobertura espiritual? O que é isso? E quem foi que te ensinou que, se é que você pensa nisso, você aprendeu isso em algum lugar, é que a cobertura espiritual sobre você é de um pastor? Eu preciso ser membro aqui para que eu esteja debaixo de uma cobertura espiritual, e a sua cobertura espiritual sou eu. Isso não é difícil a gente ouvir. Assim, pastor, eu estou viajando, estou orando para ficar debaixo da sua cobertura espiritual. Rapaz, o que é isso? Eu não consigo entender o que é isso. Assim, você vai viajar e você vai debaixo da minha cobertura espiritual. O que é isso? Não, pensa aí, gente. O que é isso? Me explica, eu não sei. Porque, na verdade, a minha suficiência, final do versículo 5, vem de Deus. Deus é quem é suficiente na minha vida. Eu não posso entender que existe alguma cobertura humana sobre mim que me representa. Não, mas peraí, representa? Não há um vínculo seu com Deus? Não há no seu coração, as tábuas do seu coração, o nome Cristo? Existe o nome Cledson. Então quem foi registrado no seu coração é Cledson. Aí você precisa da cobertura do Cledson. Eu acho que você está num enrascado. E certamente vai bater o carro. De forma pedagógica. Só para você entender. Agora, se a sua cobertura for Deus, você vai bater o carro e não vai entrar em crise. Porque a cobertura espiritual de Deus não nos impede de bater carro. A cobertura espiritual de Deus não nos impede de morrer em acidente de trânsito. A cobertura espiritual de Deus é uma cobertura eterna, e o que é eterno não pode ser comprometido pelo tempo. Se é vida eterna, ela não sabe mais o que é morte. Então eu não preciso de cobertura espiritual para nada dar errado e para não morrer. Eu preciso de uma cobertura espiritual que mesmo dando errado e mesmo morrendo, eu estou resolvido. Glória a Deus, irmãos. Porque agora a minha cobertura espiritual me garantiu. Não morrer? Não, morrer. Claro que vai morrer. Agora, tendo uma convicção de vida eterna, porque no meu coração está o nome Cristo, não está o nome homem. Eu não estou debaixo de uma unção humana, eu estou debaixo de uma unção divina. João, ele se preocupou tanto com isso, que escreveu na sua primeira carta: vós já possuístes unção que vem do alto, vocês não precisam de unção. Eu sou ungido. E se você até estiver pensando mal de mim aí, já, porque ninguém pode nem pensar mal do ungido. Vai ser comida de bicho. Tem um cântico, né, irmãos, que fala sobre isso. Quem falar mal do pastor vai ser comida de bicho. Eu acho 10 essa parte. Se eu sou ungido, você é o quê, irmão? Tá bom, não pode falar do ungido. Tá, e você é o quê? Quem você é? Você é um pedinte, né? Você é um mendigo espiritual, né? Você é um carente espiritual, né? Você é um dependente espiritual. Você ainda depende da unção do Supremo Apóstolo, né?
Você ainda depende da oração forte da irmã ou do irmão, né? Eu te entendo. Agora o Evangelho chega para arrebentar com isso e te trazer libertação em Cristo Jesus. Porque nós não temos mais intermediários na nossa relação com Deus. Não temos. Eu achei muito engraçado a época, aqui na Nova Vida, que as pessoas traziam carro para eu ungir. Eu achava bem divertido. Aprenderam isso aonde? E na verdade, a pessoa que ensinou isso vai prestar contas diante do Senhor. Seja quem for. E seja qual pastor tenha sido, ou qual líder tenha sido. Se ensinou que pastor unge carro, ele vai prestar contas diante daquele que tem toda a autoridade. Isso não se faz. Isso não se faz. Porque amarra o povo nele. E ele não pode aparecer assim na história. Não é o óleo dele, não é uma oração dele, não é o toque dele. É o toque de Jesus de Nazaré. É a visita de Cristo. Cristo que liberta, Cristo. E talvez até você esteja em crise, assim. Se você veio do catolicismo e projetou em mim, tipo um padre, você está frustrado agora. Mas, meu Deus, eu pensava que esse homem tinha vínculo direto lá em cima. Então. Pois é, não tem. Assim, mais que você, não. Meu Deus, eu pensava que esse homem sabia da Bíblia para ensinar. Não sei, assim, sei tanto quanto você. Se você veio das religiões afros e tal, então você está decepcionado comigo, porque você pensava que eu manipulava a divindade. Ia tirar meu terno, ia passar aqui no corredor, o povo ia cair, agora vai acontecer, porque o poder está... Então, você está frustrado. Porque... Você está olhando para mim e diz, meu Deus, eu pensava que ele tinha poder, não tem poder nenhum, mas não tem. Desculpa te frustrar, mas... Nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? Pensava que ele ia pôr a mão, e o negócio ia dar um jeito. Eu disse, não dou jeito, eu não dou jeito. Desculpa te frustrar, mas... Não foi me dado esse poder. O poder ainda continua sendo dele. Ele não me deu esse poder. Ele me deu autoridade. Autoridade ele me deu. Deus está te chamando para uma posição, irmão. Deus está te chamando para você sair do jardim da infância da fé. Deus está te chamando para você, assim, se fosse lá no Ceará, eu ia dizer tomar vergonha na cara. Como eu não posso, assim, Deus está te chamando para uma nova postura. Para de terceirizar a sua vida. Para de terceirizar quem você deve ser. Pare de depender da oração da vovó. Pare de depender da oração da mamãe. Pare de depender da oração da titia. Pare de depender da oração da irmã. Pare de depender da oração de pastor. Pare de depender da oração do padre. Assuma a sua posição de fato em Cristo. E permita que a sua alma seja aberta e o nome de Cristo seja gravado. Para que você seja revestido de autoridade. A autoridade está numa vida que reproduz. A autoridade está numa vida ajustada a uma vontade. A autoridade está no amor. A autoridade está em Cristo. E a autoridade está alinhada a uma vontade. Se você puder ir comigo, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, e em Mateus eu queria ler 3 textos com vocês. O que Jesus falou sobre isso? Sobre esta autoridade alinhada a uma vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10, esse é o mais conhecido. Quando vocês forem orar, eu quero que na oração vocês façam a seguinte palavra, a seguinte sentença. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Isso é um ambiente da oração. Nós ouvimos aqui há pouco que muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Como é que um justo vai orar? Senhor, que seja feita a tua vontade. Isso é uma oração com autoridade. A oração de autoridade não é eu tenho vontade e Deus tem poder.
O poder dele vai agora, a gente vai dar um jeito aqui, vai fazer um culto bem bacana, a gente vai fazer um negócio dar certo, e aí o poder vai encontrar com a nossa vontade e vai dar certo. Isso é para quem crê, gente. Quem não crê, vocês acreditam na doidice dessa? Bom, a palavra está dizendo que quando você for orar, a oração vai dizer assim: Deus, está completamente desalinhado do que eu queria, mas seja feita a tua vontade. Qual foi a oração do Getsemane? Pai, a minha vontade é que não fosse esse cálice amargo para que eu viesse a tomar. Contudo, seja feita a tua vontade. Senhor, o meu desejo não era estar no UTI. Senhor, o meu desejo não era estar fazendo visitas numa UTI tão gelada e tão cruel. Mas eu vou sair dessa UTI orando. Eu tenho uma vontade, mas eu vou cair de joelhos e dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Isso é uma oração de autoridade. Vamos para Mateus capítulo 7. Passa aí uma página da sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é quem me reconhece como Senhor. Não é quem professa ser meu servo. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então eu tenho outra oração aqui. Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí qual é a outra oração? Me ensina qual é a tua vontade para mim. Que a tua vontade vai acontecer, eu sei que vai. Agora eu quero saber qual é a tua vontade para mim. Para que eu me ajuste à tua vontade. Que eu faça a tua vontade. Veja o que é poder, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, versículo 23, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não te chamei para expulsar demônio, eu não te chamei para curar ninguém, eu não te chamei para você fazer milagre, eu te chamei para você fazer minha vontade. Fazendo a minha vontade, os demônios serão expulsos. Fazendo a minha vontade, vocês profetizarão. Fazendo a minha vontade, vocês farão muitas coisas em meu nome. Mas é fazendo a minha vontade, não é se exibindo com manifestação de poder. Porque eu não te chamei para você ser um garoto propaganda do reino de Deus, porque o reino de Deus não tem garoto propaganda. Eu te chamei para você fazer a minha vontade. E me chamar de Senhor, expulsar demônio, profetizar e realizar milagres, não significa que eu te conheço. Você vai ter muitos seguidores. Muitas pessoas vão ficar de queixo caído com você. Muitas pessoas vão te seguir. Muitas pessoas vão te idolatrar. Muitas pessoas vão dizer que você é cheio do Espírito. Mas eu não conheço você. E você não tem acesso ao meu reino. Porque fazer sou eu, aprovar também sou eu. E nem todos aqueles que fazem eu aprovo. Aprenda isso. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 23, 24. Muitos vão ser enganados por causa dos prodígios que os falsos profetas executarão. Porque as pessoas estão atraídas por poder, por pessoas que manipulam a divindade, mas não que têm autoridade. Porque a autoridade, filho, é amor e as pessoas registradas no seu coração. A autoridade é Cristo acima de todas as coisas. E a autoridade está numa vida que faz a vontade do Senhor, mesmo perdendo tudo e mesmo morrendo no fim, mas é fazendo a vontade do meu Senhor. Se eu tenho que amar, eu amarei. Se eu tenho que perdoar, eu perdoarei. Se eu tenho que abraçar, eu abraçarei. E não será o meu desejo realizado, mas será a vontade dele executada. Isso é uma pessoa que é revestida de autoridade. Sabe por que a sua casa está sem autoridade espiritual? É porque está faltando um alinhamento com a vontade de Deus e você parar de fazer o que você quer. Você está orando para que Deus execute o seu poder. Ele nunca vai responder isso. Nunca.
A não ser que ele invente uma outra Bíblia só para você, que você é bonito, pode ser que ele faça isso. Mas como eu acho que isso não vai acontecer, seria melhor você ajustar a vontade de Deus e não querer encontrar um jeito para tornar o poder de Deus alinhado com a sua vontade. O chamado ao Evangelho hoje à noite é: tome uma posição diante de Cristo. Ou você continua fazendo o que você quer, ou você se alinha ao que Deus quer. Porque Ele tem toda a autoridade. E só fazendo o que Ele quer, essa autoridade é transferida para mim. Mateus 12, 50. Quem foi que Jesus chamou de irmão, irmã e mãe? Jesus, ele ressignificou a família espiritual. O que é a família espiritual? Qual é a família espiritual que tem autoridade? Quem é irmão? Quem é irmã? O que Jesus falou em Mateus 12, 50? Porque qualquer então significa que eu e você estamos dentro. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então deixa eu ressignificar para você o que é uma família com autoridade. É aquela que faz a vontade do meu Pai. Então não é necessariamente quem te amamentou que te dá autoridade. É a quem você obedece. Significa que a sua mãe é uma mulher de Deus, que você automaticamente, por ter tomado do mesmo leite, você se torna. Baixa a bola. Não é porque a sua esposa é que você vai a reboque. Não é porque o seu marido é que você vai a reboque. Você sabe quem é que eu chamo de família? Quem faz a vontade do Pai. Proferir Senhor, Senhor, qualquer pessoa faz isso, qualquer adorador faz isso. Falso adorador, qualquer idólatra faz isso. João capítulo 6, versículo 38 diz: porque eu desci do céu. João 6, 38. Porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Eu desci do céu, não foi para fazer minha vontade, foi para fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós somos mais espertos que Jesus. Então o evangélico, o gospel moderno, protestante, eclesiástico, sei lá o nome que se dá para hoje, ele é mais ponta firme do que Cristo. Porque vai ser feita a minha vontade. Porque isso é para quem crê. Entendeu? Mas interessante, Jesus ele disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Por que tem que ser feita a tua? Escuta, por que você está com crise na fé? Porque não acontece o que você quer. Você pensa que você é quem? Que evangelho é esse que você aprendeu? Que cristianismo é esse que você se enlameou? Que fala que Deus tem algum compromisso com o meu desejo? Isso aqui não é uma mensagem que dá muito ibope, né, gente? Assim, mas é uma mensagem que liberta. Como é fantástico ter uma experiência com a palavra que nos faz tremer. Entendeu o que Paulo está dizendo aos Coríntios? Minha suficiência vem de Deus, irmãos. E eu estou pregando para vocês, eu estou aqui, não é fazendo a minha vontade. Você acha que eu estou aqui em Corinto, tendo que justificar minha autoridade apostólica? Eu estou aqui levando chicotadas, passando por naufrágios, sofrendo, sendo preso. Escuta, você acha que eu tenho prazer em ser preso, filho? Ou é porque eu desisti de fazer a minha vontade e estou fazendo a vontade do meu Senhor? Coríntios, você sabe por que eu estou aqui pregando para vocês, para que vocês não se desviem? É porque eu não quero fazer a minha vontade. Porque sabe qual é a minha vontade? E aí dar uma surra em cada um de vocês. Paulo fala isso. Mas ele diz assim: mas eu não vou fazer, porque isso é a minha vontade. Assim, desculpa aí, Senhor, mas é só a minha vontade. Ah, então eu tenho que fazer a vontade dele. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aí e anunciar a palavra. Mesmo eu vou usar só um tom diferente, mas eu vou anunciar a palavra. Por quê? Porque não vai ser feita a minha vontade. Porque eu aprendi com João lá, que queria descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Eu aprendi com João. E Jesus repreendeu ele, dizendo: de que espírito você é?
querendo descer fogo do céu para consumir quem você não gosta. Quem foi que disse que você vai conviver com quem você gosta? Você acha que você é quem para conviver com quem você gosta? E as pessoas que têm que te aguentar do jeito que você é e têm que conviver com você mesmo sendo quem você é? Escreve Cristo no teu coração e deixa Cristo ser escrito no coração dos outros. E aí você vai ver a listinha de pessoas sendo acrescentadas e elas não são tão amáveis assim. Para de amar os amáveis. Até quando você vai ficar em crise porque você só quer amar os amáveis? E quem você tem a obrigação de amar e não é amável, você só anda em crise. Se acha, né? Quarto e último, para nós encerrarmos. Autoridade está numa palavra, autoridade está numa vida que tem o que falar. Autoridade está relacionada a uma mensagem. Vamos recapitular? Autoridade está num ambiente de amor. Autoridade está em Cristo sendo acima de tudo e de todos. Autoridade está numa vida que faz a vontade do Senhor. E a autoridade está numa palavra a qual eu profiro, que eu reproduzo. E se você quiser ir comigo, assim, para o Evangelho de João, eu quero mais uma vez voltar ao que Jesus falou, porque Paulo está dizendo que é por meio de Jesus e somente Jesus. Então, que Jesus é esse que Paulo está falando? João capítulo 12, versículo 49. Eu lerei caso você não queira acompanhar, mas eu faço sempre a sugestão para você conferir na sua Bíblia. João 12, 49. O que Jesus está falando? Algo que não é dele. João 12, 49 diz, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Qual é a autoridade de Jesus? Qual é a autoridade das palavras de Jesus? E ele ainda está dizendo assim, não são minhas. Mas você é Jesus. Isso, mas não são minhas. Mas como pode não ser as palavras de Jesus? São minhas, mas não são minhas. Eu estou reproduzindo palavras que me foram prescritas pelo Pai. Porque senão eu não vou ensinar o pessoal da Nova Vida como é que se vive. Porque eu tenho que ensinar aos meus irmãos, mães e irmãs como é que se vive. Aonde existe um ambiente de autoridade. Então você não vai falar aquilo que você queria falar. Você não vai falar o que você gostaria de falar. Você vai falar aquilo que começa assim a frase mais ou menos. Assim diz o Senhor. É aí onde resiste a autoridade. As palavras que vocês estão ouvindo não são palavras minhas, mas são palavras do Pai, que prescreveu o que eu tinha que dizer. João capítulo 14, estamos no 12, só mais esse. João 14, versículo 24. Por isso, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra, João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ouve, mas não guarda. Por quê? Porque não me ama. E a palavra, deixa eu te dar um alerta, mas a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tudo bem que você não está gostando do que eu estou dizendo. Jesus falando. Mas eu sei por causa disso, mas eu sei que é porque você não me ama. Mas eu só tenho que te fazer um alerta. A palavra que você está ouvindo, ela não é minha. E você vai prestar contas. E você vai ser julgado por esta palavra. Que você ouviu sempre e não se submeteu nunca. É esta palavra que te julgará no final da sua vida. Eu não vou te punir. Eu só vou te julgar. Pelo quê? Pela palavra. A autoridade não está no que a gente gostaria. A autoridade está numa palavra que a gente creu. E aí a gente vai conhecer a verdade. E esta verdade vai nos libertar. Meus irmãos, ouvir o que a gente gosta
Que coisa fantástica. E é isso que Paulo está falando, voltando para o nosso texto. Você sabe o que é uma letra que mata? É a Bíblia. Só que pelo espírito errado. Você sabe qual é o poder mais letal que existe? A Bíblia. Na boca errada. O Alcorão, na boca certa, se torna um excelente livro. A Bíblia, na boca errada, mata. Porque vai dizer o que Deus falou, mas não o que Deus disse. E nem tudo que Deus falou é o que Deus disse. E sabe quais são as grandes articulações malignas? Dizer o que Deus falou, sem explicar o que Ele disse. Amém? Quer saber uma mentira que alguns crentes acreditam? Várias. Por quê? Porque nós ouvimos e aprendemos algo que Deus falou, mas não foi isso que Ele disse. Lembra das preciosas promessas? Quem é dessa época? Opa, turma de 50 anos para cima, né? Tira um versículo fora do contexto e vai ler. Tipo horóscopo. O que é que Deus tem para mim hoje? Aí tira. Tipo aqueles papagaios de realejo, né? Então, versículo fora do contexto é o que Deus falou. Mas não foi isso que Ele disse. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele falou isso. Mas não foi isso que Ele disse. Ele não disse que se você vier a crer, toda a sua casa já está salva. Ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas não foi isso que Ele disse. Por quê? Porque eu preciso estudar o texto. Então eu posso acreditar em algo letal para mim. Porque suponhamos que você acreditou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, e você está vendo os seus filhos nas drogas. E você está vendo um familiar seu que não quer Cristo. Você vai entrar em crise. E você vai morrer num relacionamento com Deus. Porque Ele não cumpriu o que Ele falou. Ou então você vai ter que torcer a Bíblia e dizer que uma pessoa extremamente rebelde e anticristã vai para o céu. Porque Deus prometeu que ia. Não, isso foi o que eu falei, mas não foi isso que eu disse. Por isso que o que Deus falou na boca errada, mata. Mas é o Espírito certo que vivifica. Voltando para o nosso texto, 2 Coríntios capítulo 3. Nós somos ministros, gente. 2 Coríntios 3, verso 6, voltando para o nosso texto e a gente encerra. O Senhor nos habilitou, essa suficiência que vem de Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é de uma nova religião, é de uma nova aliança. Não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Isso não é a Bíblia que mata. É letra pelo Espírito errado. Mata. Mas o Espírito certo, que vai usar a letra certa, vivifica. Deus te abençoe. E que a sua vida seja revestida de muita autoridade. Muita autoridade. E que os seus relacionamentos sejam relacionamentos revestidos de autoridade. Que você não vá pelo caminho do poder, mas que você assuma uma posição de autoridade. O poder pode te embaraçar e te envenenar. A autoridade é só para quem é liberto. Queria convidá-lo a orar e eu gostaria de orar por aqueles que hoje gostariam de tomar uma decisão diante do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orarmos em